Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal do Stats. Chegando aí para a rodada 31, uma rodada com apenas 8 jogos, né? São menos opções para escalar. Também voltamos a ter rodada no meio de semana, né? Depois de algum período aí sem ter essas rodadas aí mais curtas, mas vamos lá, vamos analisar quais são as principais opções. Tá aí, confrontos na tela, e você já percebe que alguns times bem consagrados no campeonato são favoritos. Então, se a gente for olhar para as casas de aposta, aí para você basear a sua escalação, já podemos destacar 4 times, que são eles: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que são talvez os 3 melhores times do campeonato, e também o Atlético Paranaense, que enfrenta o Ceará em casa. A gente sabe que o Atlético Paranaense tem alguns jogadores que a gente gosta bastante, são interessantes. Tem o Terãs, tem o Nicão, tem o próprio Eric na lateral. São jogadores que chamam a atenção, e nos outros times acho que dispensam apresentações. Talvez a grande questão vai ser conseguir encaixar todo mundo. A gente vê Gabigol voltando a ter decisões, Michel fazendo gol todo jogo, aí você tem Marinho, tem também Hulk, ou seja, não vai ser uma tarefa tão fácil encaixar todos esses caras no time. Quando a gente traz para defesa, né, quando a gente fala de zaga, antes da gente passar lá para a tela para falar sobre as dicas por posição, o Atlético Mineiro é um dos times com maior SG, apesar de ter o jogo teoricamente mais difícil, né, porque o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense e o Flamengo enfrenta o Bahia, o Atlético enfrenta o Corinthians, mas ele está bem cotado nesse SG nas casas de aposta. Sem dúvida, o Guilherme Arana virou quase uma unanimidade aí no campeonato, né? Um cara muito decisivo, faz muitos gols. Para lateral, isso é excelente. Mas tem também aí, quem sabe, um Nathan Silva. Tem outras opções interessantes aí na defesa do Atlético. E também a gente complementa com o Mateuzinho, que também fez gol na última rodada. Vamos então já passar lá para a tela para falar primeiramente sobre os goleiros, né? Como sempre, mas falar um pouco sobre essas muitas opções existentes. Começo destacando o Everton. É um goleiro que tem umas boas pontuações, principalmente quando tem o SG, e a gente acredita aí nesse SG do Palmeiras nessa rodada. Então o Everton é uma boa opção. O problema é que ele custa muito caro, vai ser difícil encaixar ele. Uma opção alternativa aí para o Everton, que é mais barata, é o Marcelo Boeck do Fortaleza. É um SG que a gente também tá bastante de olho aí. É um cara com número razoável de defesas, voltou com algumas boas pontuações desde que entrou de novo no time titular. Então, é um cara interessante. Outro jogador que também custa um pouco mais caro, mas se você está confiante aí nesse SG do Galo, como a gente falou, é o Everson, né? Ele vem também de 9 pontos, bem valorizado. É um cara que raramente negativo na competição. Um bom número de defesas, tem SG em quase metade das partidas, isso é bem importante. Mas, como a gente falou, é um goleiro que custa um pouco mais caro. Nessa rodada do Danilo Fernandes é difícil confiar. É óbvio que o Flamengo provavelmente vai ceder muitas defesas. A gente sabe que o Bahia, desde que ele entrou aí, vem numa sequência de 6 SGs no campeonato. Mas, enfrentando o ataque poderoso do Flamengo, é difícil confiar no Danilo. Mas, se você acha que pode ser um jogo truncado, quem sabe um 0x0 que o Flamengo encontra dificuldade, ele pode ser uma aposta interessante para o seu time. Então, falando dos laterais, é óbvio que o Guilherme Arana é a grande opção. Você vê aí que é um cara que já tem 5 assistências recentes aí, um gol na última rodada, tem também decisões em outras competições, vale esse destaque. Então é um cara que vai aparecer provavelmente em quase todos os times. Mateuzinho vem de gol também, fez uma excelente jogada aí com o passe do Gabigol. É conhecido por ser um cara bem decisivo. Ele se destaca menos em pontuação líquida e mais em decisões, mas também tem ali os seus pontinhos que contribuem. E se o Flamengo tiver SG, é uma excelente opção, sem sombra de dúvidas. Para quem quer uma apostinha interessante, o Eric, que é um lateral que joga de volante, vale a pena ficar de olho nele. Você vê que ele tem algumas boas pontuações, principalmente por causa desse SG aí, que gera um bônus interessante. E aí, outra opção que eu vou deixar é o Marcos Rocha também. Foi um cara que foi muito bem na última rodada, né? A gente até falou sobre ele aqui no último vídeo. Deixou 11 pontos, né? Contou com o SG. De novo, ele pode ter aí esse bônus. Quem sabe ele não se destaca também aí com essa pontuação líquida que já é tradicional dele. Acredito que são 4 boas opções de lateral aí
pra gente seguir aqui o nosso vídeo. Então, vamos passar para os zagueiros. Lembrando que hoje é um vídeo aí tá um pouco mais rápido. Como sempre, a gente tem feito vídeos mais rápidos, principalmente porque essa rodada tá muito em cima. E ontem a gente viu que teve um problema aí no mercado do Cartola, ficou fechado por algumas horas. Então a gente também não conseguiu lançar esse vídeo na terça. Estamos lançando aqui na quarta de manhã. Então, falando na defesa. Se o Davi Luiz, que não tá como provável jogar, é uma opção interessante. É um cara que tem nível internacional, então a gente sempre fica de olho aí nesse tipo de jogador. Mas tem também, para quem quer ir numa opção de mais confiança, é o Ilharão, que geralmente joga de volante. Tem jogado já de volante nos últimos jogos, mas está como zagueiro no Cartola. E também tem sempre aquela presença ofensiva que a gente gosta. É o mesmo caso do Nathan Silva, né? Que já tem 4 gols no campeonato, um zagueiro bem ofensivo. Pode destacar aí com esse combo de SG e gol, que seria excelente para ele. Tem também o Tite do Fortaleza. É um cara que começou, você vai lembrar, ele começou o ano muito bem, com muita pontuação líquida. Depois passou por uma fase pior, mas retornou. Tem vindo de boas pontuações. E se você confia na melhor fase do Fortaleza contra um São Paulo que está bambeando muito na competição, o Tite é uma aposta interessante. E aí a gente fecha também com um cara que não tá provável, que é o Renan do Palmeiras, né? Você vê que o Luan tá provável, o Renan, que é um pouco mais barato, não tá. Vale ficar de olho se ele vai jogar, mas fica como uma opção aí de custo-benefício, até se você quiser dobrar aí com Marcos Rocha e Renan, fica um bom time aí para sua defesa. Então, vamos passar lá pro meio de campo, que aí a gente começa a falar, como sempre a gente gosta daqueles jogadores que são mais decisivos. Rafael Veiga se transformou numa grande unanimidade na competição, né? Vem jogando muito. E ele é um cara que a gente sempre dizia que mesmo quando não tinha decisões, ele se destacava porque ele tinha uma boa pontuação líquida para a posição, e agora as decisões começaram a aparecer. Vai ficar em 20 de 20 times na tua liga, 30 de 30, provavelmente o Rafael Veiga vai estar, porque o confronto também é muito favorável. Se você quiser pensar em uma dobra com Gustavo Scarpa, um cara com 9 assistências no campeonato, o garçom aí da competição, vem desvalorizado porque não foi bem no último jogo, mas vinha de 2 boas pontuações com decisões. É um cara bastante interessante. Nath Fernandes, o homem das bolas paradas dos escanteios do Atlético Mineiro, tem algumas assistências também no campeonato, bota a bola na cabeça dos zagueiros, bate pênalti sem o Hulk, às vezes o Vargas bate também, mas o Nacho já bateu pênalti, vale ficar de olho nisso, mas o Hulk é o homem dos pênaltis. E aí, vou complementar com 3 opções. A dobra aí no meio do Atlético Paranaense, né? O Terãs é um cara com excelentes números no campeonato. Às vezes decepciona, não é um cara tão regular, nem sempre ele vai tão bem, mas se tiver decisão, tem muito potencial para explodir. Mesmo caso do Nicão, que melhorou um pouco nas últimas rodadas, né? Principalmente aí depois da Copa do Brasil. Ele foi um cara que começou a se destacar mais. Acredito que o Terãs é uma opção melhor do que o Nicão, mas tem gente aí que vai confiar nessa dobra, principalmente acreditando num confronto favorável para o Atlético Paranaense. E aí fecho também com Andreas Pereira. Virou sem Rascaeta, ele virou uma das referências aí no meio do Flamengo. Bate falta, já fez golaço de falta e tem algumas boas pontuações líquidas aí. Provavelmente não é um cara que vai decidir bastante, mas ele consegue ter um combo interessante aí de uma média básica boa, com possibilidade de sempre deixar uma decisãozinha, uma assistência ou até, quem sabe, um gol. Beleza, pessoal? Então, vamos fechar o vídeo com os atacantes. As 3 opções do Flamengo são interessantes. O Bruno Henrique corre por fora. O Gabigol, muita gente até não escalou nas últimas rodadas porque ele tinha parado de decidir, mas essa fase já passou. Deu 2 assistências e poderia ter punido forte, né? Tiveram erros de arbitragem aí que tiraram a chance do Gabigol ter uma excelente imitada na última rodada. E o Michel tem feito gol em todos os jogos, né? Então é um cara que tá difícil de apostar contra, porque ele tá pontuando muito bem, mesmo quando não tem decisão, procura muito o jogo. Diria que você dobrar o ataque do Flamengo, como aconteceu na última rodada, é normal, e vai ter gente até pensando em escalar os 3, mas eu já acredito que seja exagero. Até porque tem outras 2 excelentes opções, que são o Hulk, né? Um dos melhores jogadores do campeonato, provavelmente vai ser eleito aí o Bola de Ouro com o Atlético sendo campeão. E o Marinho, né? O Marinho tem um confronto interessante contra o Bragantino. É um cara que
de forma até quieta, voltou aí a se destacar. Você vê que ele fez 4.4 na última rodada. É óbvio que caiu muito de produção em relação ao ano passado, mas o Santos precisa desse gás aí para fugir do rebaixamento. O Marinho vai ter que aparecer, e aí eu fecho com o Arthur. Joga contra o Marinho, é um cara que virou uma grande referência do Bragantino depois que o Claudinho saiu, e você vê pela pontuação dele que também é um cara que não é muito falado, ele acaba passando batido até pelo time, mas vale sempre como uma aposta, porque é um cara que pode se diferenciar bastante no seu time. A gente volta aqui para a tela inicial para fechar esse vídeo. Queria agradecer a você que tem acompanhado a gente durante essa temporada, pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também seguir aí as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Então, um grande abraço e vamos torcer para ver a mitada aí nessa rodada 31. Valeu!